Se eu dissesse que existe uma técnica com mais de 600 anos de idade que permite produzir madeira de altíssima qualidade sem derrubar uma única árvore. É isso mesmo, pessoal. Não é CGI, não é edição, isso é real. No Japão, no século XIV, o período Muromachi, um momento de ouro para a cultura japonesa. A cerimônia do chá estava em alta, os nobres e samurais queriam casas cada vez mais sofisticadas, com um estilo arquitetônico chamado Sukiya Sukuri, elegante, minimalista e extremamente exigente, em madeira reta e fina. O problema: madeira reta era escassa e o terreno japonês, especialmente na região de Kitayama, perto de Kyoto, é montanhoso, íngreme, difícil de plantar. Pouca terra plana, pouco espaço e uma demanda crescente por material de construção de qualidade. Mas na região de Kyoto e Kitayama, os arboristas locais estavam desesperados. Como produzir mais madeira mais rápido em menos espaço, sem destruir as florestas que já existiam? A resposta veio de uma ideia que parece loucura à primeira vista. E se a gente cultivasse árvores em cima de outras árvores? O nome Daisuji, escrito em japonês, significa literalmente cedro plataforma. E é exatamente isso que parece: uma árvore com base gigante, com braços retorcidos e largos, e de cima dela dezenas de troncos perfeitamente retos, disparando para o céu como flechas. Pensa assim, você conhece o bonsai, né? Aquela arte japonesa de miniaturizar árvores através de podas precisas. O Daisuji é o bonsai gigante, a mesma lógica, mas aplicada em escala industrial. Vamos ver como funciona na prática. Passo 1. A gente começa com o cedro japonês, o suji. Espera ele crescer até um tamanho suficiente para aguentar o próximo passo. Passo 2. Você corta o topo da árvore. Sim, corta, parece cruel, mas é aqui que a mágica começa. No passo 3, na primavera seguinte, a árvore reage e começa a brotar novos galhos. Você então começa a guiar esses brotos com cuidado, poda por poda, deixando apenas os mais retos e verticais crescerem. Passo 4. A cada 2 anos, novos cortes precisos são feitos, galhos laterais removidos. Somente o crescimento vertical é preservado. O passo 5, após 20 anos, você tem troncos perfeitos, prontos para o corte. Enquanto a árvore mãe continua viva, gerando novos brotos, o ciclo se recomeça. Uma única árvore Daisuji bem mantida pode produzir até 100 troncos simultaneamente. E o mais incrível, ela pode continuar produzindo por 200 a 300 anos. Mas espera, madeira produzida assim é boa? Vale a pena? Boa? Ela é superior em quase todos os aspectos. A madeira produzida pelo método Daisuji é 140% mais flexível do que o cedro comum e 200% mais densa e resistente. Isso não é exagero, são dados técnicos documentados. Essa madeira era usada nos telhados das casas de chá japonesas como peças chamadas taruki. As vigas estruturais que sustentam o teto, elas precisavam ser ao mesmo tempo leves e resistentes e perfeitamente retas. O Daisuji entregava tudo. E tem mais, por crescerem comprimidos entre outros troncos, esse espaço para se curvar esses cedros desenvolve uma fibra mais uniforme, mais densa, sem os nós e imperfeições que enfraquecem a madeira convencional. Resultado: a madeira ela se torna mais resistente a tufões, mais durável e esteticamente mais bonita. Exatamente o que os mestres do chá e os arquitetos do período Muromachi precisavam. Existe uma figura histórica ligada diretamente à popularização do Daisuji. Seu nome era Senho Kikyo, o maior mestre do chá da história do Japão, que viveu no século XIV. Conta-se que foi ele quem exigiu a perfeição absoluta na madeira do cedro Kitayama para construir as casas de chá
que revolucionaram a arquitetura japonesa. Onde há exigência de excelência, a inovação floresce. Hoje, você ainda pode ver árvores Daiosuji nos jardins do templo Soryūjai, em Kyoto, e em jardins privados pela cidade. Algumas dessas árvores têm troncos base com mais de 15 metros de diâmetro. Elas existem há séculos. Nas florestas ao redor de Kyoto existem Daiosujis abandonados, gigantescos, silenciosos, ainda vivos. Ninguém mais os cuida, mas eles continuam crescendo, teimosamente, como monumentos vivos de uma técnica que o mundo esqueceu. Certo, isso é fascinante do ponto de vista histórico, mas por que você, em 2026, deveria se importar com uma técnica de floricultura japonesa do século XIV? Porque o mundo está acabando com suas florestas. A demanda global por madeira não para de crescer. A construção civil consome quantidades absurdas de material. E o desmatamento segue destruindo ecossistemas inteiros em uma velocidade alarmante. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por um material chamado CLT, Cross Laminated Timber, a madeira laminada cruzada, considerada o concreto do futuro por arquitetos do mundo inteiro. É resistente, sustentável e pode substituir o aço e o concreto em construções de vários andares. E adivinhe, o Daiosuji pode ser a resposta para produzir esse material de forma sustentável, em larga escala, sem destruir florestas inteiras. Pesquisadores já discutem se a técnica poderia ser aplicada em outras espécies, carvalhos, bordos, outras matérias de alto valor. Os tempos de colheita e a qualidade variam, mas o princípio básico é o mesmo: produzir mais usando menos espaço, sem matar as árvores. Isso é circularidade, isso é sustentabilidade de verdade. Não um slogan de empresa, mas uma sabedoria testada por 6 séculos. Tem um detalhe sobre o Daiosuji que eu acho absolutamente fascinante e que quase ninguém menciona. Você reparou que nas roupas dos arboristas e jardineiros japoneses que trabalham com essas árvores, eles usam roupas de algodão tingidas de azul índigo, sempre gerações e gerações. Não é tradição vazia, é ciência aplicada. Um corante digno extraído da planta Persicária dictoria. Tem propriedades naturalmente repelentes a insetos. Ao tingir o tecido, os arboristas criam uma proteção natural contra pragas, sem produtos químicos, sem sprays sintéticos. Proteção química natural, integrada à roupa de trabalho, desenvolvida por observação empírica ao longo dos séculos. Mais uma vez, os japoneses chegaram a uma solução que o mundo moderno está apenas começando a entender. E o que podemos aprender com isso? As árvores Daiosuji nos ensina algo que vai muito além da madeira. Nos ensina que as melhores soluções para os nossos problemas mais urgentes talvez já existam. Talvez eles tenham sido descobertos há séculos por povos que aprenderam a viver com a natureza e não contra ela. Uma árvore que produz dezenas de árvores, um ciclo que se repete por 300 anos. Uma floresta que dá madeira sem ser destruída. Enquanto o mundo debate com quais tecnologias vão salvar o planeta, talvez a resposta mais poderosa esteja em olhar para o passado e ter a humildade em aprender com ele. Isso foi o Daiosuji, uma técnica de 600 anos de história que parece ter sido inventada para o século 21. Se esse vídeo te fez enxergar o mundo de forma diferente, deixa o like, ajuda o nosso canal se inscrevendo para alcançar mais pessoas e para você não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, você acredita que essas técnicas como essa podem ser a solução para o desmatamento global? Até o próximo vídeo. Um abraço.